Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa fazer a melhor gestão do seu empreendimento e fazer o seu negócio prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar, construindo patrimônios sólidos para que você e a sua família possam viver com conforto, com segurança, com muita tranquilidade. Fique atento aos novos lançamentos da construtora Miramar. Seguramente o empreendimento vai casar com a vontade e com o desejo que você tem para viver melhor com a sua família, com muita segurança e com muita tranquilidade. São mais de 49 anos construindo para que você possa viver com muito conforto. O canal da NTBA também conta com o apoio da NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que faz o acompanhamento do seu desejo de empreender, formatando o seu plano de negócios, acompanhando você na jornada empreendedora, reposicionando o seu empreendimento, a sua empresa, sim, você que já tem o seu negócio, que busca evoluir com o seu empreendimento, busque o apoio e as informações da NNA Santos Consultoria e Projetos. Também com o apoio de Now Business Solutions, a empresa que faz a gestão financeira, tributária e fiscal para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar a sua energia em fazer bons negócios e fazer o desenvolvimento da sua empresa. Conte com a Now Business Solutions. E no episódio especialíssimo de hoje da NTBA, do nosso canal da NTBA, nós vamos falar com um assunto que interessa a todos nós empreendedores. Na pauta de hoje. Na pauta de hoje especial, a administração do tempo. Eu queria fazer um convite para você, empreendedor, para você, empreendedora, que nos assiste, que nos dá o prazer da audiência no nosso canal da NTBA. Para você, quem é a pessoa, quem é o homem mais rico do planeta? Pode pensar aí. Pode imaginar nos nomes. Seguramente já veio além dos nomes a empresa, né, da qual essa pessoa é proprietária. Mas uma coisa interessante, independente do nome que você pensou, da empresa que veio à sua cabeça, esse grande empreendedor, esse grande empresário, esse bilionário, para não dizer trilionário, ele tem algo que é igualzinho ao que você que nos acompanha também possui. Talvez não os números da conta bancária, mas o que essa pessoa, que essa empresa possui, são as mesmas 24 horas que tanto eu como você, empreendedor, você, empreendedora, tem à disposição. A questão maior é o que nós vamos fazer com essas 24 horas, como administramos essas 24 horas, que tempo dedicamos ao nosso negócio dentro dessas 24 horas e como vamos estabelecer a melhor gestão desse tempo ao longo das 24 horas. Portanto, a administração do tempo, a ação de gerenciar a rotina, assumir o controle do seu próprio tempo, a otimizar os recursos e tarefas que você deve realizar ao longo do dia a dia. Todo dia, temos uma sucessão de tarefas que devemos cumprir quando tomamos a decisão de ter o nosso próprio negócio. Abrir a nossa loja, o nosso empreendimento, o nosso escritório, fechar o nosso escritório, o nosso empreendimento, fazer relacionamento com fornecedores, estabelecer a compra de mercadorias, estabelecer parcerias estratégicas, negociar a venda também com outros parceiros, atender ao nosso cliente, fazer o controle administrativo, financeiro, fiscal, contábil, estratégico do nosso negócio. Como diriam alguns também, alguns amigos, lavar o banheiro, limpar as prateleiras, limpar o chão. É isso. O pequeno empreendedor, ele acaba tendo múltiplas funções ao longo do seu dia. Ah, mas espera aí, Alexandre, então como que eu faço para resolver o problema do tempo, se o tempo é igual para todos com 24 horas? O que nós vamos ter
que usar é da nossa inteligência, da nossa capacidade de fazer a melhor gestão desse tempo. Evidentemente, quando iniciamos um negócio, muito provavelmente ali sozinho, com o apoio de uma ou outra pessoa que compõe o nosso time, muitas vezes com familiares, e a gente começa ali a repartir as tarefas. Porque se nós não repartirmos as tarefas, tudo fica sobrecarregado nas costas do empreendedor. E aí o dia realmente não vai render, vai ser impossível você cumprir todas as tarefas, todas as atividades, fazendo tudo ao mesmo tempo. Então é fundamental que a gente consiga encontrar um equilíbrio do tempo dedicado à nossa vida, do tempo dedicado à nossa família e do tempo dedicado à nossa empresa. É mais do que sabido de que nós, empreendedores, nós dormimos e acordamos com um pensamento constante no nosso negócio. Das oportunidades que podemos aproveitar ou, eventualmente, dos dissabores, dos eventuais obstáculos que temos a superar e nada como o dia seguinte, nada como uma nova jornada de trabalho para a gente conseguir, né, solucionar esses problemas. Então, mas quais são os passos que eu tenho para otimizar o tempo, o seu tempo empreendedor, o seu tempo empreendedor? Faça a listagem, a primeira dica é faça a listagem de quanto pior, melhor fazer primeiro. Seguramente a gente tem uma série de atividades ao longo do dia e elas são rotineiras, mas algumas a gente tem maior facilidade de desenvolver, maior prazer de fazê-las, enquanto outras a gente talvez tenha uma certa dificuldade, exige de nós uma energia maior. Eu diria que na grande maioria dos casos a parte financeira talvez, lidar com os números não seja a parte mais prazerosa para uma boa parte dos empreendedores. Talvez seja o seu caso, empreendedor, talvez seja o seu caso, empreendedor. Daí a gente busca sempre o apoio, o auxílio, né, para que alguém possa fazer essa gestão para a gente. Mas se esse, de fato, é um dos problemas que eu tenho, estabeleça dentro da listagem das suas atividades a serem cumpridas todos os dias, que logo que você chegar, é nos números que você vai se debruçar, é olhar suas contas correntes, é olhar as informações que você tem eventualmente no teu sistema de gestão, é olhar suas anotações, é olhar aquilo que você tem a pagar e estabelecer aí esse estudo, essas ações em primeiro lugar. Por quê? Talvez não seja mais prazerosa, mas a cabeça está um pouquinho mais fria, né? A gente está um pouquinho mais relaxado, a gente está disposto a encarar os problemas de frente. Então comece pelas atividades que você menos tem afinidade, não que você vai fazer com menos precisão ou com menos capacidade, aquelas que te dão mais prazer ao longo do dia, ao longo da jornada, ao final do término do expediente. Mas é que muito provavelmente aquelas atividades que você tem uma afinidade maior, elas são mais leves. E a gente consegue então equalizar o tempo para poder render e poder executar todas as tarefas que temos a fazer dia a dia. Outra dica importante: automatizar as tarefas. Aquilo que é rotineiro, aquilo que é feito repetidamente, tendo condição de fazer os investimentos, sobretudo em tecnologia, por exemplo, muitas tarefas rotineiras acabam sendo absorvidas pela tecnologia, pelos sistemas de gestão. Né? Pela questão do ERP, por exemplo, do sistema de fazer a parte administrativa do nosso negócio. Então, toda vez que eu tenho lá, de repente, o lançamento de uma nova nota fiscal, ou de aquisição de uma mercadoria, porque hoje, basicamente, você compra uma mercadoria, automaticamente já está aquela nota fiscal eletrônica dentro do sistema da Fazenda, da Secretaria de Estado da Fazenda, do Cefaz, e você já consegue, através do uso da tecnologia, de integradores, já capturar aquela informação, aquele arquivo, né, digital da Secretaria da Fazenda, trazer para dentro do seu sistema de gestão. Então, toda essa parte rotineira que antes era feita eventualmente com lançamentos manuais ou com anotações, já passa a ser feita de maneira automática, esperando a chegada da mercadoria no nosso empreendimento, no nosso estabelecimento, para que aí sim você possa dar um comando de interiorizar aquilo no estoque físico e a partir daí ser feita a gestão, né, do seu estoque. Então veja, o uso da tecnologia facilitando a nossa vida naquelas atividades rotineiras que são necessárias. E talvez com uma condição até de maior eficácia, de atingir melhores resultados. Porque quanto menos interferência humana eu tiver, mais é provável que as coisas saiam corretas.
Toda vez que há a interferência humana, a probabilidade do erro ela aumenta. Quem já não se viu as voltas com uma planilha eletrônica que você digitava um valor e trocou sem querer um 3 por um 6, um 6 por um 9, um 3 por um 8. E você olha ali, está dando diferença, e onde está a diferença? E quando você vai ver, foi um erro de digitação. Então veja, é a ação humana que acaba interferindo no processo. E, obviamente, ali todo o tempo que a gente tem para tentar identificar o erro, para tentar sanar a divergência, a diferença e poder fazer as coisas, dar continuidade às ações. E o tempo é alguma coisa que a gente não tem para poder jogar fora. Como fizemos a reflexão aqui no início do nosso episódio, de pensar no homem ou nas pessoas mais ricas do planeta que elas têm igual a nós, que é o tempo, a gente acaba descobrindo que a única coisa que dinheiro não compra é o próprio tempo. Pode sim comprar soluções para otimizar o tempo. Eventualmente um deslocamento mais rápido através de jatos executivos, através de helicópteros, o uso de tecnologias mais avançadas com sistemas integrados, onde de repente o deslocamento físico já não se faça necessário, a gente consiga resolver as coisas remotamente, como hoje a gente vem utilizando cada vez mais largamente a tecnologia e as suas variantes, inclusive, né, tendo como exemplo esse momento que nós estamos aqui, nós conversando, trazendo informações para você, empreendedor, usando o meio digital, usando os canais digitais. É disso que nós estamos falando, evoluindo, né, com a tecnologia. A gente também otimiza o nosso tempo e faz chegar essa informação, faz chegar o nosso conteúdo a maior quantidade de pessoas. Então, um ensinamento básico na administração do tempo, a única coisa que dinheiro não compra é tempo. Então, temos que cuidar muito bem desse tempo precioso que nós temos ao longo das 24 horas de um único dia. Saber equilibrar as nossas atividades como empreendedor, como empresários, dos papéis de gestor e de realizador. Existem dias que a gente tem uma agenda, você empreendedora, tem uma agenda de reuniões, de tarefas para distribuir para a equipe, de conversar com parceiros, de realizar negócios, que é diferente de venda. Venda é ali no balcão. Venda no enter, quando eu uso as plataformas digitais. Mas negócios são feitos através de relacionamento. Então eu preciso tempo para isso, para poder me dedicar, ir ao meu cliente ou receber um cliente, um parceiro estratégico. Nesse momento, cumprindo essas atividades, nós estamos cumprindo nosso papel de gestor. No entanto, se nós precisamos eventualmente fazer um relatório, uma apresentação para apresentar para um cliente, para um parceiro, se a gente precisa escrever um plano de vendas, na verdade nós estamos cuidando das atividades comerciais, administrativas, cotidianas. Daí o nosso papel de realizador. Então vão haver momentos que eu estarei exercendo, né, o meu papel enquanto gestor estratégico do nosso negócio e em alguns momentos eu estarei executando as tarefas do nosso cotidiano dentro do nosso negócio. Portanto, o papel do gestor e o papel do realizador. Então é importante que a gente saiba equalizar isso, consiga construir principalmente uma equipe, a gente vai falar disso já já. Construa uma equipe que a gente tenha uma condição de delegar as atividades, de delegar as funções, de gerar novas lideranças, para que a gente consiga cada vez mais ter equalizado esse tempo, que não é maior nem menor em função daquilo que a gente tem, de quanto dinheiro possa ter na conta bancária, mas, sobretudo, da forma como a gente equaliza todas as atividades do dia a dia, para que possamos aproveitar da melhor maneira este tempo e, obviamente, conseguir cumprir todas as nossas tarefas. Pratique uma dica aqui da técnica Pomodoro. O que é a técnica Pomodoro? É você dividir o seu tempo, 25 minutos de atividades concentradas, focadas, com intervalinhos ali de 5 minutos para você dar uma refrescada na sua mente. Então, ao longo de uma hora, por exemplo, nós teríamos dois momentos de intensidade, com 25 minutos cada, e 2 momentos para um pouco mais de relaxamento. Que relaxamento é esse?
É de repente até o momento de ir ao toalete, sim, por que não? Mas é aquele momento que você vai checar um e-mail, que você vai checar uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, que você vai dar uma conferida nas redes sociais dentro da atividade profissional. E é importante aqui a gente mencionar exatamente essa questão do tempo dedicado para as tarefas. Em outrora, a gente dizia o seguinte: o maior vilão do que rouba o tempo da empresa é um telefonema. Toda vez que tocava o telefone, você deve recordar disso, empreendedor, você deve recordar disso, empreendedora. Toda vez que tocava o telefone, a gente parava de fazer tudo para atender o telefone. Inclusive, deixando de atender o cliente que estava ali no balcão, pedia com gentileza, mas por gentileza, você precisa atender o telefone. Mas a nossa atenção era para o telefone e não para aquilo que estava acontecendo ali ao vivo e a cores. Hoje, os grandes vilões, né, de tirar a nossa atenção e de consumir o nosso tempo não estão restritos apenas ao telefone. Estão nas redes sociais, sobretudo, principalmente quando não trabalhadas para fins profissionais. Quando se misturam as redes sociais profissionais com as redes sociais pessoais. Então alguém posta uma foto ali com a família, do final de semana, do time que ganhou ou perdeu, e aí invariavelmente a atenção se move para isso, para um comment, para um like, e o tempo vai passar. Então é importante que a gente consiga ter essa concentração. E a técnica Pomodoro faz com que você tenha aí, então, momentos de intensidade, de concentração no desenvolvimento da atividade e momentos ali onde você possa ter, então, uma forma de abrandar a velocidade de pensamento da sua mente. Isso faz com que a gente consiga ter momentos mais relaxados, mantendo a nossa produtividade sempre em alta. Então, isso é importantíssimo que a gente consiga usar com muita sabedoria o tempo que nós temos à nossa disposição e a concentração para executar as tarefas. Administre o seu tempo em vendas. Ganhar tempo vendendo aos clientes ideais. Quantas vezes você, empreendedor, você, empreendedora, já não teve a sensação de que falou: caramba, eu estou gastando tanta energia, estou gastando tanta saliva, e a percepção que eu tenho é que não vai sair nenhum negócio daqui, não vai sair nenhuma venda daqui. E, de fato, por vezes, nós nos vimos nessa armadilha de investir o nosso tempo, de investir a nossa energia naquilo que a gente identificou como uma oportunidade de gerar bons negócios para a empresa, e como uma brincadeira de batalha naval, o tiro saiu na água. Nós não conseguimos atingir o nosso objetivo. Então é importante que a gente consiga investir o nosso tempo nos contatos adequados, nas pessoas mais assertivas. Então, para tanto, conheça o seu cliente. Conheça de fato o perfil das pessoas que você quer atender. Consiga, ao passar do tempo, com experiência, com muita observação, com conhecimento que você pode buscar através dos treinamentos, de uma consultoria que pode acompanhar você nessa jornada empreendedora, desenvolver a capacidade analítica de enxergar quais segmentos, quais flancos ali no mercado a gente acaba identificando e que vão gerar e vão atrair novos e bons negócios. Para que a gente possa aprimorar essa análise, é importante que a gente personifique a minha estratégia para abordar o mercado. E essa personificação para abordar o mercado, nós chamamos de personas. Então, com base nos clientes, então veja, uma persona não é uma invenção, não é uma alegoria. É enxergar o seguinte: dentro dos clientes que eu atendo, que consomem o meu produto, o meu serviço, quais características esses clientes possuem? Que tipos de negócio possuem? Qual é o tamanho da estrutura que eles têm? Qual é, invariavelmente, o pensamento que eles trazem para que venham nos procurar enquanto vendedores, ofertas de soluções através de produtos ou mesmo de serviços? Então é importante que nós fiquemos sempre atentos a essa possibilidade de enxergar de fato qual é o alvo que eu tenho que atingir. E nós precisamos ser mais assertivos, porque o tempo, ele é justo, ele não é escasso nem sobra. Ele vai ter a escassez ou vai sobrar em virtude da capacidade que eu tenho de fazer o melhor uso desse tempo.
e da gestão desse tempo. E por vezes, evidentemente, mas o mercado muda, as pessoas mudam. De fato, há uma constante transformação do mercado. Há uma constante transformação daquilo que as pessoas desejam. Mas até que ponto, em que momento, eu tenho que atender de maneira diferenciada ou tenho que provocar um atendimento diferenciado com uma nova perspectiva de clientela? Então são esses os inúmeros fatores que eu tenho que levar em consideração para que eu possa, sim, fazer com que os negócios aconteçam para as pessoas certas nos momentos certos. Bom, criei minha persona, consegui entender meu cliente. Como que eu chego nos meus clientes? Olha que coisa interessante. Você empreendedora, como você administra o cadastro dos seus clientes? Como você administra as informações? E olha, estou falando dentro daquilo que a própria legislação também nos permite. Ou seja, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, aquilo que a gente pode fazer um bom uso dos dados, das informações coletadas dos nossos clientes e que estarão a serviço dos nossos negócios. Mas veja, o seu cliente, você tem cadastro do seu cliente? Qual informação você tem do seu cliente? Penso que informações básicas como nome, um documento de identidade, né? Porque hoje basicamente é um CPF que identifica, que indexa qualquer sistema cadastral, e cada vez mais será o CPF. Os RGs estão passando aí por um processo de remodelação dentro dos estados, para que a gente possa ter a unificação apenas, né, no cadastro oriundo do CPF. Então isso vai fazer com que a gente tenha essa base de dados mais limpa, né, para evitar qualquer dissabor aí de termos confusão com 2, 3 documentos da mesma pessoa. Mas veja, eu tenho o cadastro do meu cliente, então tenho lá o documento de identidade, eu tenho o seu e-mail para contato, eu tenho o seu celular para contato, eu sei os hábitos de compra que ele tem. Quantas vezes o seu cliente veio até o seu empreendimento, a sua loja, ao seu escritório? Em que período ele fez ou determinou essa frequência? Ao longo de um mês? Ao longo de 2 meses? De 6 meses? Então é importante que a gente faça esse monitoramento dessa interface, desse contato com o cliente, para que cada vez mais a gente aprimore esta persona. Porque quando, com o tempo, a gente analisando essas informações, analisando esses dados, nós vamos descobrir que uma boa parte da nossa clientela acaba tendo uma certa configuração, seja por faixa etária, seja por gostos, seja por questões sociais, por questões eventualmente religiosas, porque isso tudo acaba impactando. São vários os fatores que levam à segmentação dos clientes e, por conseguinte, também faz com que os negócios tenham que ser adaptados a essa clientela. Então é importante que a gente sempre fique atento às informações que detemos dos nossos clientes, para que possamos cada vez mais trabalhar, lapidar e entender essa persona. Porque a partir do momento que eu entendo essa persona, que eu consigo identificar os seus gostos, seus hábitos, a forma como recebe a comunicação, quais são os canais de comunicação de sua preferência, eu começo a ser mais assertivo nas campanhas de comunicação, nas informações que são transmitidas e naquilo que eu vou obter de resultados. Quando eu faço a gestão do tempo, quais são os benefícios que eu vou encontrar? Primeiro, menos estresse no dia a dia. Porque se as coisas estão acontecendo no tempo certo, na forma correta, no pensamento ao qual eu desenhei as atividades, eu não vou ficar estressado, ainda que eu tenha eventuais contratempos. Mas o estresse não aparece porque as coisas estão, como a gente costuma dizer na gíria, encaminhadas, acontecendo, fluindo. Fazendo uma boa gestão do tempo, eu tenho uma necessidade menor de retrabalhos. E por que necessidade menor de retrabalho? Porque eu tenho mais atenção no desenvolvimento das minhas atividades. E ao ter mais atenção nas atividades, a probabilidade de eu cometer um deslize, de cometer um erro, é menor. E toda vez que eu tenho que fazer um retrabalho, adivinha que eu estou consumindo? Tempo.
O consumo do tempo é o fator crítico na hora que eu tenho que refazer alguma coisa que já foi feita e que, porventura, não tenha sido feita de maneira adequada. E, obviamente, desperdiço menos tempo. Por quê? Eu consigo otimizar as tarefas, consigo otimizar todas as atividades e eu consigo aproveitar o melhor meu tempo. E pode ter convicção disso, empreendedor, você empreendedora. Tem dias que a gente tem a sensação que, apesar de termos trabalhado muito, a gente, caramba, ufa, consegui cumprir minha jornada. E tem dias, por sua vez, que as coisas se arrastam. Parece que vai dar meia-noite, mas não termina, né, o horário de atendimento. Então é importante que a gente consiga equalizar isso. Fazer a administração do tempo, eu tenho mais produtividade e foco no desenvolvimento de cada uma das atividades. Eu consigo ter mais tranquilidade e qualidade de vida. Porque eu consigo equalizar, eu consigo equilibrar melhor a minha atividade empresarial com a minha atividade familiar. E com os cuidados pessoais. Pensa um pouquinho, empreendedor, pensa um pouquinho, empreendedora. Qual o tempo que você dedica para você? Não para cuidar do seu negócio, não para cuidar da sua família, dos seus amigos, dos seus entes queridos, mas para você. Que momento você tira para cuidar de você? Também não estou dizendo que precisa tirar 5 horas do dia. Se for possível, melhor. Mas qual é o tempo que você tem dedicado a você para que você possa cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, do seu bem-estar, do seu equilíbrio emocional? Nós somos seres humanos, precisamos ter uns momentos de fuga, precisamos ter uns momentos ali de introspecção, de reflexão. E para isso precisa de tempo. Porque a pior coisa é você estar ali naquele momento, teoricamente destinado a você, e você começa com a fuga de pensamento, pensar naquilo que você tem que executar. Certa ocasião, um amigo me comentou a seguinte situação. Eu não consigo, Alexandre, fazer academia pela manhã. Não que eu não goste de levantar cedo, 5h30, 6 horas da manhã, eu poderia estar perfeitamente na academia. Mas enquanto eu estou ali fazendo o meu exercício, exercitando o meu físico, a minha mente está alocada com a minha agenda. Eu tenho uma reunião às 8, às 8h30, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Ou seja, a minha mente não está alinhada com aquilo que eu estou proporcionando ao meu corpo. E eu acabo me desgastando mais. Eu prefiro ir à academia ao final do dia. Embora esteja cansado mentalmente, porque muito provavelmente, assim como ele, você empreendedor, você empreendedora, gastamos muito mais, né, a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar. Mas ele falou, prefiro ir à academia à noite, porque aí sim, o dia já foi, não adianta mais ficar olhando pelo retrovisor, porque não vai voltar mesmo. Então aí eu consigo concentrar, consigo, né, dirimir aí, né, a toda a energia que está ali condensada, que está represada, e melhora a minha condição física. E aí sim, aquele banho, aquela boa refeição no final do dia, e aí a gente recompõe a nossa estrutura física para suportar as demandas do dia a dia. Mais tempo livre, mais tempo de lazer. Quanto tempo a gente não tira para fazer uma pequena viagem, para fazer um pequeno passeio? Assim com os nossos familiares, né? Com os nossos companheiros, com as nossas companheiras. A gente precisa ter esse tempo de qualidade também com os nossos filhos, com os nossos netos, com os sobrinhos. Oportunidades de desenvolvimento. Quando a gente controla melhor, quando a gente faz o gerenciamento melhor do nosso tempo, a gente encontra o tempo para fazer uma leitura, para fazer um curso presencial, para participar de um evento, para participar de uma feira. Quanto tempo, empreendedor, você não vai numa feira buscar informação, conhecer as novas tendências do mercado a qual você pertence, as novas tecnologias? Tudo isso faz parte do bom aproveitamento das nossas 24 horas. E se a gente exercita isso com mais frequência, a boa gestão do nosso tempo, seguramente nós teremos uma reputação de uma pessoa muito mais produtiva. Estaremos dando conta de todas as demandas que temos, sejam elas profissionais, sejam elas pessoais. Aprender a administrar o tempo significa planeje suas metas e objetivos. Saiba exatamente onde você vai chegar, onde você deseja chegar, para que isso possa acontecer da melhor maneira possível. Liste suas tarefas diárias, semanais. Priorize as atividades mais importantes. Faça aquilo que tem que ser feito em primeiro. Use bem o calendário. Agenda.
serve para nos balizar, serve para nos orientar, serve para que a gente não cometa o deslize e fique confiando apenas na nossa mente, na nossa lembrança e não encavale os nossos compromissos. Foque uma atividade por vez, terminou a atividade, passe para outra. Eventualmente, é claro que vão nos pedir ajuda e muitas vezes essa quantidade de ajuda que nos pedem acabam desvirtuando também o nosso pensamento. Mas nós temos que exercitar a capacidade de falar, aguarda um momento, só preciso concluir essa tarefa para que eu possa te atender melhor. Evite o hábito de procrastinar. Ah, depois eu faço. Ah, deixa para amanhã. Deixa para depois do almoço. Deixa para outro dia. Tem que executar a tarefa, vá lá e execute. Enfrente as situações ali, olho a olho, e faça as coisas acontecer. É disso que nós estamos falando. Organize o seu ambiente de trabalho, um ambiente bem organizado, onde você saiba exatamente onde estão as coisas. É mais fácil quando você precisa acessar um documento, acessar alguma informação, acessar também um objeto, para que possa dar mais dinamismo à sua atividade, ao seu dia a dia profissional. Faça pausas e tenha momentos de lazer. Por vezes a gente vai falar que a gente precisa tomar um café. E muitas vezes tem empresas que não gostam muito desse, vou tomar café. Se isso é uma coisa assim, programada, que você vê que ali, poxa, não é toda hora que a pessoa está saindo da sua mesa, não é toda hora que a pessoa está passeando pelos corredores. Isso tem um porquê. Porque é preciso dar uma equalizada, uma equilibrada na mente. Então é importante, você vai tomar um café sim, mas volte com atenção ao trabalho. Porque enquanto nós estamos na jornada de trabalho, o nosso foco tem que ser na nossa atividade profissional. Deixemos os comentários da vida pessoal, esportiva e qualquer outro comentário social, os intervalos regulares. Questão da refeição, eventualmente algumas atividades têm seu intervalo para o café. Então é naquele momento que a gente vai lá, conversa, discute, espalha as ideias. Desconecte-se das distrações e principalmente das redes sociais que não sejam aplicadas ao seu negócio. Então é importante focar naquilo que você tem que fazer e evitar qualquer distração. E as redes sociais, hoje, quer queira ou que não, são um dos maiores vilões que nós temos para roubar o nosso precioso tempo. E aprenda a dizer não. Saber dizer não é algo que é difícil. E aqui eu confidencio para você, empreendedor, para você, empreendedora, o quão difícil foi para mim aprender a dizer não. Porque eu sempre fui pautado como profissional e como empreendedor e falar, vamos lá, vamos realizar, vamos resolver, vamos fazer. Só que por vezes eu também, olhando lá pelo meu retrovisor, olhando para trás, quanto tempo eu não soube aproveitar, quanto tempo eu não consegui ter de qualidade, não só para desenvolver as tarefas, mas para desenvolver a minha vida pessoal e a minha vida também com lazer, com tranquilidade, né? Com conforto mental. Então é importante que a gente busque sempre este equilíbrio para que possamos viver uma vida mais saudável com um tempo bem adequado. Espero que você tenha curtido essas informações de como administrar seu tempo. Faça a sua sugestão de pautas para o nosso canal da NTBA através do consultoria@nnasantos.com.br, que ficaremos muito felizes em atender aquilo que você quer mais, se aprofundar, saber mais, você é empreendedor, você é empreendedora. Com oferecimento de Construtora Miramar, construindo um patrimônio sólido para que você e a sua família possam viver com conforto, com tranquilidade, né, com muita segurança. Fique atento aos novos lançamentos da Construtora Miramar. Tenho certeza que um dos lançamentos vai casar direitinho com a intenção que você e a sua família têm de morar bem. Com apoio de NNA Santos, Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha o seu empreendimento, o seu desejo de empreender desde o seu nascimento e buscando até o seu reposicionamento estratégico. E também com o apoio de Now Business Solutions, que faz a gestão tributária, fiscal, para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar a sua energia em fazer bons negócios, fazer bons relacionamentos e fazer o seu negócio prosperar. Nos vemos no próximo episódio do nosso canal da NTBA. Tchau!